Nós vamos então iniciando mais um dos nossos estudos. O estudo de hoje é o Livro dos Espíritos, livro terceiro das Leis Morais. Nós estamos no item número 4, Lei da Reprodução, e os itens que nós vamos estudar, primeiro finalizando o item número 4, Casamento e Celibato. Nós veremos agora esse trecho a respeito do celibato. E depois falaremos sobre a poligamia, que é o item número 5. Então esses são os dois temas que nós estudaremos. Dentro do nosso roteiro, nós temos aqui então na lei da reprodução a população do globo, a sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução. Nós voltaremos a falar um pouquinho sobre ela depois aqui com dois artigos bem interessantes. Casamento e celibato e poligamia, né? Como eu falei para vocês, nós vimos aqui da pergunta 695 até a 697, né? Não comprei nada, foi embora. E aqui na 697, que é a indissolubilidade absoluta do casamento, se pertence à lei natural ou apenas à lei humana, né? Então nós falamos bastante sobre casamento, trouxemos aqui algumas considerações e naturalmente, né, como eu lembrei, como falei para vocês, nós tratamos do casamento relacionado com a reprodução, né? Apesar da gente ter feito ali um passeio sobre outros temas relacionados ao casamento, né, como por exemplo as questões morais, as questões espirituais, formação de família, né? Mas a gente focou aqui, ou pelo menos tentou, né, focar na questão da reprodução. E Kardec perguntou aqui, só para a gente lembrar, se o casamento permanente de dois seres é contrário à lei da natureza, que é um progresso na verdade, qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade, retornaríamos à vida dos animais, e sobre a indissolubilidade. O celibato, então, aqui na questão 698, Kardec pergunta para nós, né, o celibato voluntário é um estado de perfeição, meritório aos olhos de Deus? Antes de tratarmos da resposta dos espíritos, nós vamos aqui entender um pouco sobre o que é exatamente o celibato. Eu trouxe para vocês aqui uma definição da nossa velha e conhecida Wikipédia, né, como é apenas uma definição, não tem maior comprometimento, né, com a qualidade do artigo, que às vezes é questionado aqui na Wikipédia, mas o celibato do latim celibatus, estado daquele que não é casado ou que é célibe, é na sua definição literal o estado de uma pessoa que se mantém solteira. Então essa aqui é a primeira definição. E depois nós temos aqui também alguns tópicos que eu achei bem bacana, que eu já cheguei a utilizar outra vez, né, quando eu fiz um estudo também falando sobre celibato. Então vale a pena a gente revisar, ou recordar, ou pelo menos ver a primeira vez, para quem não viu, quais são as motivações que levam uma pessoa ao celibato. Porque a palavra celibato ela está muito relacionada com questões religiosas, como nós já vimos, né? Então vemos ali, né, um homem ou uma mulher que tem uma vida sacerdotal optando pelo celibato para uma dedicação exclusiva àquela religião. Naturalmente nós lembramos que não são todas as religiões que apresentam essa imposição, né, ou pelo menos oferecem essa opção. No caso, por exemplo, nós lembramos do catolicismo, é uma imposição, né, dos cânones da igreja, que o religioso seja que o sacerdote seja celibatário. No caso das igrejas evangélicas, por exemplo, já não existe essa restrição. A mesma coisa acontece com os religiosos da religião islâmica, da religião muçulmana, né, enfim, de outras religiões. Então, das motivações que nós temos, saindo desse campo religioso, nós temos aqui, né, primeiro, do latim celibatus significa sem estar casado, que é o contrário do coniugalen, que significa conjugal,
conjugo, espécie de força por baixo da qual desfilavam perante os romanos os inimigos vencidos, né? Então até a ideia do conjugal, que vem do conjugo, sob o jugo de alguém, né? Sob o controle de alguém. Então a ideia do casamento traz esse controle dos cônjuges de uma vida de fidelidade, de uma vida devotada à família, né? Então, a primeira motivação que nós temos, né? Crenças religiosas, que é o celibato clerical, para concentrar-se em outras questões como carreira profissional. Aqui nós não estamos analisando a questão do egoísmo, de uma missão, falamos simplesmente das opções que nós temos que levam as pessoas, né, das motivações que nós temos que levam as pessoas a optarem por uma vida sem o casamento. Então, para concentrar-se em outras questões, como carreira profissional, falta de apetite sexual, o celibato involuntário, uma pessoa que, devido à sua solidão e isolamento social, mantenha involuntariamente um celibato contra a sua vontade. Caso de pessoas que não conseguem se casar, não conseguem se relacionar por motivos pessoais, por motivos emocionais, sei lá, qualquer motivo que leve a pessoa a viver uma vida isolada, mas que ela desejaria constituir sua família, viver ali uma vida de relação, né? Como uma tentativa de obter um senso de identidade e independência dos outros, também uma motivação social que nós encontramos. Por problemas de saúde, que é um celibato médico, nós temos pessoas que vivem ali graves problemas de saúde, de limitações, que optam pelo celibato como forma de gerenciar a vida que leva, né? Mas nós temos também trabalhos psicológicos, terapêuticos, de reabilitação, que propõem para as pessoas uma vida afetiva, né? Uma vida de relação, como forma de uma reabilitação psíquica também, né? De autovalorização, de não se isolar, que também é um trabalho feito dentro da psicologia. Evitar os riscos de contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, então também é a opção que as pessoas têm. Evitar se decepcionar emocionalmente, então nós já temos ali traumas emocionais, lesões afetivas, que levam as pessoas a se isolarem. Como meio de controle de natalidade, também uma opção, né, não deixa de ser uma realidade. E nós temos também, né, a dedicação à família. Então, por exemplo, alguém que se casou, se tornou uma mulher, um homem, né, que acabou se tornando viúvo ou viúva, e aí então acaba se dedicando exclusivamente aos filhos, não buscando outros relacionamentos. Então essas são muitas das motivações que nós temos, algumas, né, de tantas motivações particulares que nós temos, que levam as pessoas a optarem por uma vida celibatária, né? Então, o que Kardec pergunta aqui para nós, quando nós falamos, por exemplo, sobre a lei da reprodução, a reprodução, e nós temos inclusive outros casos, né, que são curiosos, que fazem com que as pessoas procurem, por exemplo, ter uma vida familiar, é algo assim até bastante curioso. Então, nós temos um movimento hoje, no Brasil e outras partes do mundo isso acontece, em pessoas que são jovens que não querem se casar, mas elas querem ter filhos. Então elas entram num acordo com um parceiro ou com uma parceira, geram então um filho, e eles então administram essa relação com o filho separadamente. Então eles se dedicam, né, com a educação, com o sustento, com a manutenção, bom dia mami, com todas as necessidades que o filho tem, já que essa foi uma relação planejada, e aí então acabam não se casando. Então é uma situação curiosa, a pessoa não se casa, mas ela tem ali o filho compartilhado com outras pessoas. Então esse compartilhamento, que é esse novo movimento que tem, ainda pouco divulgado, ainda pouco visto, né? Mas já foi tema, por exemplo, do Fantástico, que já tratou dessa questão, entrevistando pessoas, né, que dizem assim: olha, eu não tenho interesse nenhum em casar, eu não quero ter que assumir as responsabilidades dentro de um casamento, mas eu quero ter um filho.
E aí então aquele amigo, ó, vamos ter um filho? Vamos ter um filho. Tiveram um filho, pode ser por uma fecundação natural, pode ser por uma fecundação artificial, mas os dois então compartilham os cuidados com essa criança que nasceu ou essas crianças. Então também é uma situação curiosa que nós temos hoje, né? São opções que as pessoas têm. Há aquelas que hoje são chamadas de assexuadas, ou outros nomes que vão sendo apresentados, né, que pessoas que não têm interesse, né, em relações sexuais e acabam, por essa falta de interesse, não se relacionando com outras pessoas. Então, mas a pergunta, né, a pergunta de fundo fica exatamente, né, qual é a ideia, qual é o pensamento, quais são os sentimentos que levam essa pessoa a não se relacionarem com outras. Mais uma vez, né, como eu falei para vocês, nós temos, né, a opção que a pessoa tem de se relacionar ou não relacionar, formar uma família ou não formar a sua família como uma opção pessoal. Mas a nossa análise é a respeito da lei da reprodução. Então esse celibato, né, nós lembramos sempre que a nossa reencarnação, ela traz para nós compromissos. Dentre esses compromissos, né, de evolução pessoal, de compromissos junto com a sociedade onde ele se encontra inserido, também tem compromissos com outros espíritos com quem eles tiveram histórias no passado. E a convivência com esses espíritos dentro de um núcleo familiar faz parte de um dos seus compromissos. E aí então a pessoa, não, eu não quero ter filhos, portanto então ela deixa de cumprir aquilo que fazia parte do seu planejamento reencarnatório. Mas para nós acaba sendo um tanto quanto vago tratar dessa questão, porque nós não conhecemos o planejamento reencarnatório dos outros, né? Não conhecemos nem o nosso, quanto mais os dos outros, né? Mas nós sabemos que, através da formação da família, nós temos, Conceição, bom dia, nós temos o cumprimento dessas responsabilidades que nós assumimos com outros espíritos devido a experiências do passado. Então aqui na questão 698, Kardec pergunta, né? O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Então celibato voluntário. O indivíduo não quer se comprometer dentro de uma família. Não. E os que assim vivem, os que vivem assim por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. Então não é meritório nenhum o celibato voluntário. E isso se, naturalmente, a opção que ele fizer for para a sua satisfação pessoal. Porque depois, na questão 699, Kardec traz para nós aqui outra pergunta, né? Porque ele em cima foi um celibato voluntário. E depois ele pergunta embaixo: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade? Nesse caso, então, nós falamos de um compromisso como missionário que esse indivíduo assume para com a sociedade. Nós encontramos, não apenas no meio religioso, que geralmente conhecido, né, mas nós encontramos, por exemplo, dentro do próprio meio espírita. Quando nós tivemos, né, o Divaldo, nós tivemos o Chico, nós tivemos o Raul Teixeira, nós tivemos a Dona Ivone, que são pessoas que não tiveram família. E as suas vidas foram dedicadas àquele compromisso de divulgação doutrinária, de modelo, né, de conduta dentro da doutrina espírita. Então ali foi a missão bem cumprida, tanto assim que eles se tornaram bastante conhecidos, e tantos outros também que nós encontramos, como foi o caso do Altivo Panfiro, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Leão Denis, né, do Rio de Janeiro. Nós tivemos ali outros grandes nomes que ou eram médiums ou dirigentes de instituições espíritas que optaram pelo celibato. Porque assim eles viram, né, que o trabalho que eles tinham era com uma grande comunidade, né, com um grande público que buscava as orientações e o auxílio que a doutrina espírita pode proporcionar. E viram ali então que essa dedicação já era o suficiente para preencher suas vidas, né? Então, nesse caso, nós temos ali: o celibato não é um sacrifício para algumas pessoas que desejam devotar-se mais inteiramente ao serviço da humanidade. Então, quando ele fala em sacrifício, aí seria assim: o indivíduo gostaria, mas ele não faz em nome de um trabalho maior.
Porque para muitos, né, ele pode conciliar aquela a ideia de não ter nenhum relacionamento porque ele não tem vontade, e ao mesmo tempo ele pode se dedicar a alguma tarefa, né, de um modo mais completo, de um modo mais efetivo na visão dele, né? Então nesse caso não seria um sacrifício, mas há aqueles que se sacrificam, gostariam, mas percebem que o trabalho que tem que ser realizado merece mais a sua atenção, e aí então os espíritos respondem a Kardec. Isso é bem diferente. Eu disse, naquele caso, né, que vai contra, não é meritório aos olhos de Deus, eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, nesse caso, né, o indivíduo que opta pelo celibato em nome de um objetivo maior, não é assim a ideia, né? Eu não vou me casar, já que eu não estou fazendo nada, eu vou aproveitar e fazer alguma coisa. Então, na verdade, ele está utilizando o tempo vago que ele mesmo criou, né, o tempo vago entre aspas, que ele mesmo criou, para se dedicar a alguma coisa. Agora nós temos aqueles que estão envolvidos numa missão e percebem que nesse caso não podem, não seria vantajoso, não sei se essa seria a palavra ideal, para eles misturarem uma relação pessoal com uma dedicação exclusiva àquele trabalho, misturar isso tudo com uma relação, né, tendo que viver uma vida afetiva, tendo que constituir sua família e tudo mais, né? Até porque também nós lembramos sempre, né, que a busca pela nossa satisfação emocional é algo muito natural. Então nós temos os jovens desde cedo que começam ali a buscar os seus relacionamentos, começam os namoros, começam aqueles sonhos futuros de viver ao lado da pessoa amada. Nós temos ali aqueles que se dedicam, que têm interesse em formar suas famílias, pensam nos filhos que terão, pensam nos netos e tudo mais. Então é algo natural para todos nós. Temos essa ideia de formação de família porque a nossa própria natureza nos leva para esse pensamento, né? Tic-tac, bom dia. A nossa natureza nos leva a essa formação desses grupos, né? Lembrando sempre, né, como eu falei para vocês, nós somos seres gregários e, portanto, na nossa natureza, vivermos em comunidade é algo natural. E nada mais natural do que essa comunidade ser ali a nossa própria família. Mas há aqueles, então, que optam, né, pelo celibato em nome de um bem maior. Kardec, então, traz para nós aqui um pequeno comentário a esse respeito. Deus não se contradiz nem considera mal o que ele mesmo fez. Não pode, pois, ver um mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, já não se dá o mesmo quando constitui, pela renúncia às alegrias da vida familiar, um sacrifício realizado a favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal visando o bem e em segunda intenção egoísta, eleva o homem acima, e sem segunda intenção egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. E aí também nós temos o detalhe, né, ao observarmos o indivíduo que faz uma escolha, seja a escolha pelo casamento, seja a escolha pela busca da pessoa amada, seja muitas vezes uma busca obsessiva por uma pessoa que vai satisfazer os seus interesses, como também aquele que abre mão dessa relação. Nós temos que olhar então além. Como eu comentei com vocês ontem, né, ao estudarmos o livro Libertação de André Luiz, nós aprendemos através do desenvolvimento dessa percepção espiritual, se podemos dizer assim, a olhar além da matéria. Então nós vemos um indivíduo vivendo determinada experiência, a nossa ideia imediata é nos perguntarmos, né, quais foram as experiências anteriores que o conduziram até esse ponto. Então, se nós temos alguém que tem uma fixação por uma pessoa, alguém que tem um comportamento muitas vezes desequilibrado, doentio, alguém que tem ali uma atitude de isolamento, a questão que a gente coloca é quais foram as experiências que o levaram a essa condição. Então o celibato da mesma forma, pessoas que simplesmente não têm qualquer vontade de se casar. Mas se essa união é algo natural, tanto é assim que nós vemos na própria natureza,
os animais se aproximando, os animais formando ninhos, os animais tendo ali suas crias, né, que são os animais que vivem mais em grupo, formando aquele grupo todo. Por que existem pessoas que se isolam? Por que tem pessoas que dentro da vida afetiva optam por não se dedicarem exclusivamente a um grupo? Então há necessidade de fazer uma análise mais profunda, né? Coisa que infelizmente ou felizmente nós não somos capazes de fazer, mas também não somos capazes de fazer um julgamento imediato, de uma forma tão superficial, apenas olhando a condição daquele indivíduo. É a mesma coisa que nós colocamos, né? Um indivíduo que é um morador de rua, um indivíduo que é um dependente químico, um indivíduo que traz uma tendência violenta. Então, na verdade, ele se tornou daquela forma, ele não é assim. A sua natureza não é assim. Então, a mesma coisa acontece então com o celibato. Avançando um pouquinho mais aqui, avançando não, né? Já encerramos aqui a leitura desses dois textos, nós naturalmente vamos ilustrá-la com aqui alguns comentários de Miramês a esse respeito. Então, na questão 698, que nós vimos aqui agora, deixa eu voltar aqui só para fazer a recapitulação. O celibato voluntário, se é meritório, colocou que não, que aqueles que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todos, né? Porque enganam a todos no sentido de o indivíduo prefere viver dessa forma com uma ideia de ser um missionário, de ser alguém especial. Na verdade, ele engana a todos, principalmente a si mesmo. Então diz aqui para nós a mensagem de Miramês. O celibatário pode estar certo se voluntariamente ele deixou de contrair matrimônio por não ter essa tarefa de construir um lar. Podemos perceber muitos deles na Terra, por provas, por oportunidades de descanso com esse tipo de compromisso, ou por missão, pois estando livre dos compromissos familiares, desempenha melhor o seu papel em favor da sociedade. Entretanto, o celibato em favor de si mesmo, como egoísmo, e para não ajudar os que formam uma família, não é aceito como virtude, visto que a renúncia, nesse caso, é somente em favor de si mesmo, é usura e, portanto, condenado pela consciência. Aqui só para a gente fazer uma comparação, desproporcionalmente, mas é a mesma ideia que nós podemos desenvolver, o caso de alguém, por exemplo, que faz greve de fome. A pergunta é, mas por que você está fazendo greve de fome? Ah, porque eu quero fazer alguma coisa e ninguém me atende. Na verdade, se ele morrer por causa disso, vai ser um suicídio. Agora nós temos aqueles, por exemplo, que fazem greve de fome em nome de uma causa maior, que é uma forma de protesto que pode levá-lo a uma desencarnação, mas o objetivo dele não é desejar morrer. O objetivo dele é fazer com que ele seja atendido nas suas reivindicações, que ele chame a atenção da mídia, da sociedade, em nome de algo maior. Nós vemos muitos indivíduos que fazem greve de fome, né, e já chegaram inclusive a desencarnar por causa disso, chegando a uma condição bastante crítica, mas o seu objetivo era maior. Então, assim, o sacrifício em nome de algo que é maior que ele mesmo, ou um sacrifício que ele faz apenas por si mesmo. Estando no mundo, o espírito deve, por obrigação, dar pelo menos o que recebeu aos seus ancestrais. Se eles renunciassem ao casamento, ele não nasceria, nem teria a oportunidade que agora tem. Devemos renunciar sim, mas à mentira, à inveja, ao orgulho e à vaidade, ao egoísmo e ao ódio e a outros tantos defeitos que podemos anotar nas linhas de nossa vida. Podemos renunciar à união com essas imperfeições, que isso já será de agrado da espiritualidade que nos acompanha, nos ajudando a viver. Nas oportunidades de redenção espiritual, como seja o casamento, quantos pais hoje dão graças a Deus pelos filhos que têm, por poder lhes dar, até mesmo a andar, a comer, a vestir, a ter um abrigo. Além disso, a família é abençoada pelas portas de amor que se abrem para a eternidade. Relembramos aqui a pergunta e a resposta de número 598 de O Livro dos Espíritos, na verdade que 698, né? De O Livro dos Espíritos para melhor esclarecimento. O celibato voluntário apresenta um estado
de perfeição meritória aos olhos de Deus? E a entidade espiritual responde ao codificador: não, e os que assim vivem por egoísmo desagradam a Deus e enganam o mundo. E quem desagrada a Deus está desagradando a si mesmo, fazendo dívidas para o resgate no amanhã. Os que enganam o mundo têm de voltar para reparar o mal feito. Jesus desafiou os mais sólidos hábitos sociais judaicos, permanecendo liberado dos laços matrimoniais, sem com isso perder sua dignidade, conforme afirma Paulo. E aqui então a citação de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Jesus, na verdade, era celibatário, como Paulo também o era. No entanto, tinha uma missão divina entre os homens e fez de Paulo um de seus mais lúcidos discípulos na solidificação do Evangelho. Muitos outros missionários dos céus foram celibatários por mandato divino, por anunciar o Evangelho de Jesus livres de certos compromissos. E aqui nós acrescentamos, não apenas relacionados com o cristianismo, mas em várias outras filosofias em que o indivíduo se dedicou. Nós tivemos, por exemplo, papas que, apesar de cumprirem uma determinação religiosa da instituição a qual se filiaram, ou que se dedicaram, mas nós falamos dos homens e mulheres, Madre Teresa de Calcutá, Papa João Paulo II, Papa Francisco, que foram indivíduos que se destacaram dentro do meio pelo trabalho que realizavam. Mas nós tivemos também, por exemplo, o Dalai Lama, que também é solteiro, tem ali a sua vida pessoal, se dedicando exclusivamente àquele missionato. Mas nós tivemos Gandhi, por exemplo, que se casou e teve família, inclusive uma família bastante problemática. Nós tivemos Maomé, que também acabou se casando. Então, nós tivemos me esqueci o nome dele agora. Buda, Siddhartha Gautama, que também tem na sua história, na sua biografia, o celibato, embora fosse um príncipe, abriu mão daquela vida majestosa e também de todo o assédio que ele tinha, de ter um casamento, de ter ali uma família e coisa e tal, que era o desejo dos seus pais, já que ele era o herdeiro do trono. Ele abriu mão de tudo aquilo, inclusive do celibato, para se dedicar à missão de levar essa mensagem de transformação aos homens. Então, não apenas aqui, dentro desses celibatários por mandato divino, para anunciar o Evangelho de Jesus, a não ser que nós consideremos o Evangelho de Jesus como sendo essas leis morais que todos nós conhecemos e que vieram também em formatos diferentes, em línguas diferentes, mas trazendo a mesma essência. Então, já que o Evangelho de Jesus fala dessa lei do amor que faz parte de uma lei natural, e essa lei natural foi divulgada nas mais variadas culturas, nos mais variados formatos, mas sem perder a sua identidade. Embora tenha sido ali muitas vezes distorcidas, tenham sido distorcidas pelos homens que faziam a sua divulgação. Mas continua aqui para nós. Não é o mesmo caso de ser solteiro por egoísmo, engrossando a fileira dos acomodados, entre aspas. A esses as próprias consciências se encarregam de cobrar, porque não fizeram o que deveriam fazer. O casamento é oportunidade divina para as criaturas. Não compete a nós julgar os celibatários, porque somente os céus sabem quais os que vieram ao mundo para não casar. E Deus pode dizer claramente aos homens, pelas portas da consciência, se devem ou não contrair matrimônio, constituindo família. Então, como eu coloquei para vocês, nós teríamos que entender o histórico de cada um para poder fazer uma avaliação, se nos coubesse esse tipo de responsabilidade, Mas não é da nossa conta aquilo que cada um faz, mas a própria consciência depois vai trazer ali o seu julgamento, Então, quando nós observarmos as opções que nós fazemos, nós temos que pensar exatamente qual é a nossa motivação, para depois entendermos as consequências daquilo e qual é o aproveitamento que nós fazemos diante dessa motivação, devido à negação
para uma relação matrimonial. Depois aqui nós temos também celibato e sacrifício, agora já é uma outra parte, aqui também de Miramês, na questão 699, quando o celibato se torna um sacrifício. E ele diz assim para nós: o Livro dos Espíritos é um código valioso nas nossas mãos e representa grande volume de sacrifício do codificador para realizar essa obra benfeitora. Muitos espíritos puros cooperaram na feitura deste livro, pois ele tem o grande mérito de instruir a humanidade acerca das leis de Deus com mais profundidade que as outras religiões e filosofias espalhadas no mundo inteiro. O celibato, quando em caráter de sacrifício, pode beneficiar os seres humanos, é meritório e um exercício benfeitor para o coração de quem o faz. Tudo no mundo da alma é dirigido por sentimentos. Eles é que dão mérito ou demérito aos seus passos. Aqui vale lembrar, porque da mesma forma que nós temos aqueles que se casam meio que cumprindo uma lei divina, casam muito mais pelo interesse de estar ao lado de alguém, de estar ali ocupando uma determinada posição, do que necessariamente se casando para ser um bom e responsável membro daquela família. Um caso, um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom esposo, um bom companheiro ou companheira. Então, na verdade, nós vemos assim que estar casado não é necessariamente um mérito, assim como ser celibatário não é necessariamente um demérito. Porque foi até mesmo quando nós conversamos, estudando sobre sexualidade, a respeito da homossexualidade e da heterossexualidade. Se no passado a homossexualidade trazia um rótulo negativo, não significa que a homossexualidade no passado não significa que a heterossexualidade seja ali uma virtude. Porque o indivíduo pode ser alguém completamente desregrado, alguém que traz ali o interesse egoísta de usar e abusar dos outros para sua satisfação pessoal, e ele é aceito pela sociedade pelo fato de ser heterossexual. Enquanto que nós temos aquele que é homossexual e também nós colocamos muito mais agora como homoafetivo, pode ser alguém que traz toda a dignidade, com toda a sinceridade dos seus sentimentos, formam suas famílias, formam ali um núcleo familiar com toda a dignidade e acaba sendo rejeitado pela sociedade. Então, tanto num caso como no outro, é tudo uma questão da forma como o indivíduo vive. O que ele faz da posição que ele escolheu. É isso que faz a grande diferença. Ontem mesmo, ou antes de ontem, acho que foi ontem, eu assisti a uma reportagem que mostrou um casal homossexual, 2 homens, que tinham ali filhos que foram adotados, tinham um padrão de vida material muito bom, e um desses filhos era uma garota transexual, que desde o início, na sua infância, começou a mostrar uma forte tendência para o sexo feminino. E aí então assumiu essa condição, começou a fazer todos os tratamentos necessários, e aí então era uma garota que tinha uma habilidade, uma grande habilidade como patinadora. E ela queria então participar de um campeonato na categoria feminina como patinadora. E ela então foi rejeitada pelo fato de ser transexual, e aí então os pais entraram na justiça para poder ter essa liberação, e depois ela conseguiu, mas com todo o constrangimento de ser exposta, de ser criticada, de ser rejeitada e tudo mais. Então nós vemos assim que na nossa sociedade nós temos uma impressão muito forte pela forma e nos esquecemos do mais importante, que é a essência. Então o certo e o errado depende muito de cada cultura, depende muito de cada sociedade, de cada tempo que nós vivemos, mas o que é imortal é exatamente, o que é mais relevante é aquilo que o espírito imortal faz e o benefício ou malefício que a escolha que ele fez provoca sobre ele. E continua para nós aqui então. Falei aqui da consciência, que chama o indivíduo, então aqui para nós, eis aí a consciência que se ilumina com trabalhos de ordem superior. No entanto, ao entrar o egoísmo, a vaidade e as paixões inferiores, desaparecem o mérito. Vemos vários tipos de celibatários no mundo dos homens. Uns que não se casam para, como dizem, aproveitar a vida mais livremente, que chamamos de vida de desespero. Outros para não gastarem o ouro que juntaram
embora às vezes com sacrifícios, e outros ainda para manterem o que eles chamam de pureza, tendo a castidade como seu ponto de desculpas. Para maiores elucidações, vamos transcrever a resposta dos Espíritos, sob a égide de Jesus, emitem a pergunta em estudo. A resposta dos Espíritos, então, quando Kardec pergunta sobre o sacrifício, né? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Ser celibatário nada acrescenta na pauta da vida da criatura. Necessário se faz saber o porquê desse sacrifício, qual o seu objetivo. Desde quando é para o bem da humanidade, é luz que se transforma na paz do coração e na tranquilidade da consciência. Porém, quando é para a sua satisfação pessoal, é pedra de tropeço nos caminhos já tortuosos da vida de quem o faz. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Uma das cartas de Paulo aos Romanos, lá no capítulo número 12. Em tudo o que fizerdes, principalmente em sacrifícios, sede zelosos e fervorosos em espírito, diz Paulo, para que esse esforço seja louvado pela consciência. O mérito maior é, pois, daquele que se carrega consigo no centro da própria vida, o amor. Quem deseja ser celibatário deve procurar saber por quê e analisar as suas intenções, para ver se corresponde aos ideais de Jesus. É bom que nos lembremos das grandes vidas que desataram certos laços de família para servirem à humanidade, com grande zelo, como no caso de Buda, Francisco de Assis e dezenas de outros mais que não precisam ser mencionados, homens que sacrificaram alegrias pessoais para lembrarem à humanidade, pelo exemplo, as leis de Deus e lutar por elas. Outros para se livrarem do seu país, o seu povo, das opressões dos gananciosos. Não estamos incentivando pessoas para o caminho de abandonar o convívio familiar. Principalmente deve-se observar se já está sendo chamado e escolhido por Deus para tais e quais finalidades. Não se pode deixar que os familiares sirvam de pedra de tropeço para o dever, agarrar-se em demasia às coisas transitórias e esquecer as eternas. Façamos um convite pelo exemplo aos nossos familiares, para servirem ao Senhor como pretendemos fazer, que Jesus nos abençoará nas nossas decisões. Devemos orar e vigiar para não cairmos na tentação de esquecermos as obrigações espirituais, sendo celibatários ou consorciados. Então nós temos aqueles que erram tanto de um jeito como erram de outro, assim como também tem os acertos. Há aqueles que se casam por interesse pessoal, esquecendo uma responsabilidade, um compromisso maior. E há aqueles que se tornam solteiros, se esquecendo também de um compromisso maior que deveria viver em comunidade. A Marion colocou, né, tem um filme chamado Girl, em que fala desse assunto, né, só que nesse ela queria ser bailarina. Né, então nós temos ali uma série de situações que a nossa sociedade vai apresentando. Né, e poderíamos aqui ficar durante horas citando vários exemplos para ilustrar essas nossas reflexões, mas nós vemos aqui então aqueles que se casam e aqueles que não se casam, tendo ali os seus objetivos e os seus interesses. Então o que vai depois ser cobrado é exatamente ali aquilo que o indivíduo deixou de cumprir do compromisso que foi assumido anteriormente. Então, pessoal, daqui do celibatário nós colocamos, né, homens e mulheres que são grandes exemplos para nós, que se dedicam à humanidade, e aqueles que simplesmente se isolam. Quando ele diz, por exemplo, olha, eu optei por não me casar porque não aguento mais conviver com essas pessoas. Então, na verdade, ele se fecha dentro de si mesmo por uma opção egoísta, porque, né, abrindo mão dessa grande missão que é a maternidade aqui no nosso mundo, dentro da visão espiritual, naturalmente. Porque na nossa visão material, né, ter filhos é um grande problema, você se aproximar numa relação infeliz também é um grande problema, mas, né, espiritualmente todos nós nascemos aqui para darmos continuidade num projeto muito maior.
Então, quando o indivíduo diz assim, olha, eu não quero mais me envolver com ninguém porque eu não suporto conviver com pessoas que me trazem problema. Então, na verdade, ela está analisando a sua única visão egoísta, né, de intolerância, de impaciência, de rejeição às outras pessoas. Então, na verdade, ela está se fechando dessa forma. E aí depois precisará analisar as causas disso no seu próprio histórico. Avançando um pouco mais, vamos lá. Deixa eu procurar aqui para nós. Pronto. Então fechamos aqui questão 699, que foi aqui do item número 4, casamento e celibato. O próximo item para nós, aqui então, o item número 5, poligamia. Nós temos aqui são duas questões apenas, mas nós vamos aqui, temos alguns artigos interessantes que vão ilustrar o nosso estudo. Então, na questão 700, a igualdade numérica aproximada entre os sexos é o indício da proporção em que eles se devem unir? Sim, pois tudo tem um fim na natureza. Então esse equilíbrio entre os gêneros na nossa sociedade já traz, claro, que é uma visão bastante genérica, né, porque nós temos ali comunidades em que há uma pequena desigualdade, em que há um pequeno desequilíbrio, mas percebemos essa proporção semelhante entre homens e mulheres, da perspectiva da reprodução, nós vemos que tem um sentido. Porque ou nós vemos um sentido nessa ação da natureza, trazendo essa igualdade, ou nós veríamos ali uma grande coincidência. Nossa, que coincidência, né? Nós temos ali 58%, ou 48% e 52% de um lado para o outro, temos ali 49, 51, 50, 50, tudo se mantendo equilibrado. Então, nossa, mas que coincidência, né? Os gêneros serem semelhantes. Aí depois nós estudamos, isso acontece por acaso? A resposta não, né? Porque tudo na natureza tem um fim. E aqui então, Herculano Pires, né, que foi o tradutor dessa obra, ele traz para nós aqui uma nota, que ele diz assim: Espiritismo é ideológico, tanto do ponto de vista físico quanto do ético. As coisas materiais e os laços morais, o mundo e o homem, tudo tem uma finalidade, mas não é de ordem antropológica. Muitas vezes ela contraria ou escapa ao pensamento do homem. Isso que é natural agora, né? Quando ele fala sobre quando ela contraria ou escapa ao pensamento do homem, é porque nós estabelecemos, né, regras aqui culturais, regras de tradição, regras morais a partir do nosso ponto de vista, e nem sempre aquilo que a doutrina espírita traz para nós é aceitada com naturalidade. E quando eu falo, né, aceita com naturalidade, eu não falo dos espíritas, eu falo das ideias espíritas para o mundo. Porque para nós, né, que somos espíritas, de um modo geral a gente tem concordância com quase tudo que ele apresenta. Eu coloco quase porque nós temos ali algumas dúvidas a respeito de algumas questões que precisam ser melhor aprofundadas conforme a gente vai se elevando espiritualmente também. Mas para o mundo comum, quando nós apresentamos as ideias espíritas a respeito dos seres humanos, a respeito da sua natureza, aí então surgem as diversas, né, divergências. Mas ele continua aqui para nós. Isso deu motivo à reação antiteleológica da filosofia moderna. A ciência, por sua vez, tratando apenas do plano objetivo, não viu mais que um ângulo do quadro da natureza e restringiu-se às condições determinantes. Sua natureza analítica não lhe permite abranger o sentido das coisas e dos fatos. Henri Bergson, porém, em L'Évolution Créatrice, desenvolveu a teoria do elo vital, segundo o qual todo o curso da evolução, partindo da matéria mais densa, dirige-se à libertação da consciência do homem, aparecendo este como o fim último da vida na Terra. Essa é a tese espírita da evolução, até os limites da vida terrena. Mas o espiritismo vai além, admitindo a escala dos mundos através da qual a evolução se processa ao infinito, sempre com finalidade da perfeição. Então aqui é só um comentário de Herculano Pires para trazer ali um pensamento filosófico sobre aquilo que a doutrina espírita traz.
Depois, depois aqui na questão 701, qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei natural? Então aqui já é uma pergunta interessante, porque ela já vai trazer uma definição: poligamia e monogamia. E na poligamia, nós lembramos, né, que nós vamos acrescer ou acrescentar tanto a relação de um homem com muitas mulheres, como a relação de uma mulher para muitos homens. Algumas pequenas culturas ainda vivem isso, né? Então a poligamia, nós falamos de um casamento múltiplo, né? Então qual das duas é mais conforme à lei natural? A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Não há mais do que sensualidade. E aí, então nós veremos aqui depois, nos artigos que eu separei, situações reais, né? Porque nós vemos, por exemplo, numa sociedade patriarcal, um homem com muitas mulheres, na verdade ele é o líder daquele harém e as mulheres estão ali para servi-lo. Então nós vemos ali apenas a manifestação da sexualidade, do domínio, né, do mais forte sobre o mais fraco dentro de uma cultura. No caso, por exemplo, nós temos na religião islâmica a permissão, por exemplo, para um casamento poligâmico, quando o homem é ali o chefe da família. E ele pode, foi até interessante, nós tivemos recentemente uma reportagem, né, que um quadro que faz parte da programação da Globo News, chamado Que Mundo é Esse? E aí então são 4 jornalistas que viajam para algumas regiões do mundo que são mais curiosas, né, ou muito diferente daquilo que nós conhecemos no Ocidente. Então eles já estiveram, por exemplo, no Irã, eles já estiveram na Arábia Saudita, estiveram na Coreia do Norte, e quando eles estiveram na Arábia Saudita, conversando com as pessoas e tudo mais, nós tivemos ali uma explicação, né, que um homem pode ter até 4 mulheres, segundo a lei islâmica. E aí então, né, foi perguntado para ele, um homem simples, né, um trabalhador comum, né, você tem 4 mulheres? Ele falou, não, é muito caro. Ou seja, né, o único obstáculo que ele teve para se satisfazer com 4 mulheres servindo era exatamente ali as despesas que isso provocava. Então, quando ele coloca para nós aqui que a abolição marca um progresso social, esse progresso social chega mesmo que seja através de um entrave, como no caso de um entrave econômico. O indivíduo não pode ter mais mulheres porque ele precisa formalizar aquela relação. E na África, me lembro também de um documentário que um homem que tinha 8 mulheres. E ele construiu, num pequeno sítio que ele vivia, ele tinha ali uma casa central e outras pequenas casas, e as esposas viviam nessas pequenas casas enquanto ele vivia na casa central. E ali então havia um revezamento, né, na intimidade entre eles, né? Então a gente percebe realmente um atraso, né? Realmente ali é o predomínio da sensualidade, o predomínio da matéria, né, ou das tendências inferiores sobre os valores, né? Kardec, então, aqui ele traz um comentário, eu já vou ler aqui os artigos para vocês, porque é importante nós ilustrarmos essas questões apresentadas por Kardec, né, dentro da nossa realidade. E esses artigos vão mostrar essa realidade. Então, aqui comentários de Kardec. Se a poligamia estivesse de acordo com a lei natural, devia ser universal, o que, entretanto, seria materialmente impossível em virtude da igualdade numérica dos sexos. Ou seja, se nós temos ali, se os homens optassem em formar grandes famílias com várias mulheres, o que seriam daqueles que não se casaram, já que existe uma igualdade? A poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social fará desaparecer pouco a pouco, né? Então, e esse aperfeiçoamento social vem exatamente ali com a ideia da igualdade entre os homens, né, da igualdade entre os encarnados, do respeito mútuo, da liberdade que o indivíduo tem, né, de
de dar um destino para a própria vida, né? No caso, por exemplo, das mulheres em algumas sociedades que são poligâmicas, ela perde completamente a sua liberdade, porque ela é submissa àquela relação. Então nós iniciaremos aqui, só para a gente poder fazer uma ilustração. Tá aqui, ó. Começando, né, tratando especificamente da poligamia, em que um homem se relaciona com várias mulheres, se casa com várias mulheres, né? Rapidamente aqui, a Angelina colocou, tem uma ex-colega de trabalho que já conviveu com 6 homens, e a família aceitou todos, né? Mas foram ao mesmo tempo ou foi uma relação que ela foi modificando, Angelina? Bom dia, professor. Como era essa relação dela? Beleza, até mais. Coloca para nós aí depois. Muito bem, eu tenho aqui então um artigo que foi publicado no mês de maio de 2018, foi o ano passado, portanto. E aqui o título, A Poligamia e a Desigualdade entre Homens e Mulheres. Então nós veremos aqui, né, da igualdade de direitos, da igualdade, né, de valor que nós damos uns para os outros. Numa sociedade poligâmica há claramente uma desigualdade. E nesse caso, né, as mulheres acabam sendo submissas a um desejo, né, dos homens, e aí então acabam sofrendo as consequências disso. Esse foi um texto produzido por Regina Beatriz Tavares da Silva. Vamos lá então. É interessante, né, que a gente vai ver, nós vamos ler aqui um artigo sobre poligamia que foi escrita por uma mulher. Ah, sim, então ela foi mudando, né? Pois é, né? A gente vê então, Angelina, nesse caso, a dificuldade de se estabelecer, né, e as consequências de uma relação para ela mesma e também para aqueles com quem ela se relacionou. Porque você acaba não se estabilizando emocionalmente dentro de uma relação, né? Então, a princípio, parece que é algo simples. Viver essas relações múltiplas, embora em tempos diferentes, né? Mas traz ali também as suas consequências, os seus desequilíbrios. Porque todos nós queremos, né, aquela estabilidade emocional. E viver assim uma sequência de relacionamentos em que você não se encontra é algo realmente muito difícil de se viver. Então nós teremos aqui, né, vamos aqui então nesse artigo. Pois é, não, isso é menos mal, né? Menos mal, podemos dizer assim. Então aqui é poligamia e a desigualdade entre homens e mulheres. A cultura monogâmica é uma conquista histórica e sua normatização é um marco na evolução sociocultural da humanidade. Negá-la ou mitigá-la representaria um grande retrocesso para a nossa civilização, pondo em xeque os diversos efeitos benéficos que a monogamia propicia. Não é por acaso que atualmente a poligamia é ilegal ou proibida em toda a Europa e América, bem como na China e na Austrália e em outros inúmeros países. No Brasil, mesmo diante do reconhecimento constitucional da monogamia, nas relações entre um homem e uma mulher, reiterado pelo Supremo Tribunal Federal, nas uniões entre pessoas do mesmo gênero, foram lavradas escrituras públicas reconhecendo efeitos de união estável em relações poligâmicas, em violação de nosso ordenamento jurídico, os quais são eivadas de nulidade. Então, apesar da nossa legislação, da legislação brasileira, né, ter ali na base da formação de uma relação a monogamia, acontece, vamos dizer assim, acontece informalmente relações poligâmicas. Para além da incontroversa insustentabilidade legal da poligamia, com efeitos de direito de família, direito sucessório, direito previdenciário, entre outros, então aqui todas as consequências da relação familiar. Então, porque quando nós falamos sobre relação estável, por exemplo, entre duas pessoas do mesmo gênero, essa relação estável, sustentada legalmente, tem todas essas consequências, como nós colocamos, né? Direito de família, direito sucessório, direito previdenciário, etc, etc. A própria parte de direito patrimonial também, né? Entre outros, que as tais escrituras pretenderam atribuir às relações
entre 3 ou mais pessoas, o que vai contra, inclusive, a Constituição Federal de 1998. A abordagem nesse artigo é especificamente o retrocesso que a poligamia causaria em nossa cultura. Então, apesar de toda a visão jurídica que ela apresentou para nós, vamos falar em termos de evolução. Desculpem, espirrei. Em termos de evolução ou retrocesso em nossa cultura. Vamos lá. Em artigo científico, Joseph Henrich, Robert Boyd e Peter Richardson demonstraram, por meio de pesquisas quantitativas e qualitativas, os efeitos negativos da poligamia em contraposição aos avanços garantidos em culturas monogâmicas. Entre os benefícios garantidos em sociedades que prezam por relações monogâmicas, destaca-se. Então vamos lá. Ter uma sociedade monogâmica, então, que tipo de benefício se proporciona para os seus membros? Primeiro, a monogamia reduz as taxas de criminalidade, incluindo homicídio, estupro, roubo, furto e fraude, bem como diminuir os abusos pessoais. Segundo, a monogamia diminui a desigualdade de gênero. Terceiro, ao transferir os esforços masculinos de buscar esposas para o investimento paterno, a monogamia aumenta o investimento infantil. E de fato, porque nós vemos assim que enquanto numa sociedade poligâmica o homem se dedica a encontrar as esposas que vão servi-lo, ele acaba não tendo a preocupação de cuidar dos filhos, porque ele fica muito mais preocupado em cuidar do seu harém do que com suas crias. Diferentemente de uma sociedade monogâmica, em que a preocupação agora é com a família e não apenas com o seu interesse pessoal. Quarto, a monogamia reduz o conflito intrafamiliar, levando a menores taxas de negligência infantil, abuso, morte acidental e homicídio. Porque, de fato, um casal já tem ali as suas dificuldades, imaginando uma relação poligâmica, isso acaba potencializando, acaba multiplicando os problemas. 5. A monogamia aumenta a produtividade econômica. Cada um desses pontos poderia ser abordado extensivamente. No entanto, chamam a atenção para a desigualdade de gênero, dado que a busca pelo reconhecimento de equidade de tratamento entre homens e mulheres é algo presente em nossa sociedade. Então nós vimos aqui no item número deixa eu ver aqui, número 2. A monogamia diminui a desigualdade de gênero. O que significa isso? Porque enquanto na poligamia o homem acaba sendo ali o centro das atenções, numa relação familiar de monogâmica, os dois têm ali o mesmo valor, teoricamente. Nós encontramos, claro, as dificuldades, temos ali toda aquela questão da violência psíquica, da violência física, mas nós vemos assim que existe ali os dois buscando o seu espaço. Então, quando nós falamos numa família, num casal equilibrado, ambos têm oportunidade de se desenvolverem. Bom dia, Lígia. Ambos têm essa oportunidade, existe o apoio mútuo, o que não acontece numa relação poligâmica. E continua aqui para nós. E a poligamia configura uma grave ameaça às conquistas até hoje garantidas. Passo a descrever o referido estudo norte-americano e canadense, em que foram apresentadas estatísticas que comprovam as conclusões a que chegou. Então veremos aqui quais foram os problemas que uma sociedade poligâmica acaba enfrentando. Historicamente, e ainda hoje, a maioria das culturas que permitem a poligamia permitem a poliginia, um homem com 2 ou mais esposas, também conhecido como poliginia ou poliandria, os dois casos. Deixa eu ver aqui. Um homem com 2 ou mais esposas, em vez de poliandria, uma mulher com 2 ou mais esposos, Então, nesse caso, a poligamia, na verdade, aqui, Porque poligamia, como ela coloca, acaba sendo tanto numa relação homem com muitas mulheres ou uma mulher com muitos homens, que é uma relação múltipla. Mas dentro dessa relação múltipla nós temos, então, a poliginia,
que é o que nós conhecemos com mais frequência, um homem com 2 ou mais esposas, e a poliandria, uma mulher com 1 ou com 2 ou mais esposos. A realidade é que uma cultura poligâmica perpetua a desigualdade de gênero, e essa desigualdade na balança costuma afetar mais profundamente as mulheres, uma vez que acentua sua subordinação ao marido. Então, tanto num caso como no outro, a gente vai encontrar isso depois aqui nos relatos, tanto no caso de poligenia como no caso de poliandria, as mulheres sempre sofrem, porque aquela ideia de uma mulher com vários homens, na verdade essa mulher é utilizada por esses vários homens porque são sociedades patriarcais que trazem essa proposta. Não é assim uma mulher que vive num reino soberano, um reino matriarcal, e ela toma as decisões. Na verdade, ela é submissa a esses homens também, principalmente dentro de uma mesma família. Nós veremos um pouco mais à frente, no caso, por exemplo, no norte da Índia, no Nepal, naquela região do Himalaia, que é onde nós encontramos essas relações poliândricas, porque são famílias que vivem em pequenas vilas, famílias isoladas, e nós temos ali, por exemplo, 3 irmãos. Um se casa, leva a mulher para dentro de casa, e aí, então ela se torna a esposa dos 3. Do que fazer com que cada um deles, então, se case separadamente e tenha que dividir as terras, aquela pequena propriedade que eles possuem. Então, de uma forma ou de outra, as mulheres sempre acabam sendo submissas a essa relação. Para explicar como ocorre na prática, o casamento poligâmico aumenta a competição por esposas, pois os homens casados permanecem disponíveis no marriage market, ou seja, mercado de casamentos. Frente a uma maior competição, homens se sentem legitimados e motivados a controlar suas consortes, assim como suas filhas e irmãs, o que resulta na desigualdade entre gêneros masculino e feminino, além de estimular a violência doméstica. Outra circunstância comum em relacionamentos poligâmicos é que os homens buscam casar-se com mulheres mais jovens, configurando uma relação familiar em que, por sua própria natureza, estimula a inveja, a competição e o conflito, com casos de co-esposas envenenando a prole uma contra a outra em uma tentativa de tirar vantagem da sua própria. Porque nesse caso nós temos também, a própria natureza humana mostra isso. No caso de uma mulher, por exemplo, que tem os seus filhos, o próprio instinto de maternidade faz com que ela se dedique totalmente e exclusivamente para os seus filhos. Se nós temos uma relação poligâmica, onde várias mulheres têm vários filhos, dificilmente nós encontraremos uma mulher preocupada com todos os filhos, incluindo os filhos das outras. Porque isso é materno, nós temos da natureza. Se nós queremos conhecer os instintos humanos, olhemos para a natureza de que forma que as fêmeas das mais variadas espécies se comportam com sua prole. E aí então nós veremos exatamente o que acontece dentro da nossa natureza humana. E continua. A questão evidenciada nesses casos é que a igualdade dentro do casamento e da família é menosprezada em relações de poligamia, independentemente do contexto cultural ou religioso em que seja praticada. Porque essa é uma questão, lembrando sempre, religiosa ou cultural, ou cultural. A monogamia, em contrapartida, diminui a competição no marriage market e com isso reduz a lacuna de idade entre os consortes, os esforços masculinos para controlar, entre aspas, proteger as mulheres e a desigualdade do gênero. Michel Terliot, em seu artigo Poligenie, ou Poligamia, Direito da Mulher e Desenvolvimento, faz uma comparação entre índices que mostram como a desigualdade de gênero é mais acentuada em sociedades poligâmicas frente às monogâmicas. O índice de analfabetismo acentuado e menor participação política de mulheres são características mais marcantes em países poligâmicos. A diferença entre os índices de desenvolvimento de gênero, construído pela ONU, levando em consideração diversos fatores, também é discrepante, como percebe-se na tabela abaixo. Então nós temos aqui países poligâmicos. Aí nós temos índice de desenvolvimento do gênero feminino, 0,22. Em países monogâmicos, 0,50.
ou seja, de 22 décimos para 50 décimos. Né, a diferença de um país poligâmico, em que a mulher acaba ficando quase com um índice muito baixo de desenvolvimento, e numa sociedade, numa relação monogâmica, a mulher tem ali metade das oportunidades que os homens têm. Proporção de mulheres alfabetizadas nos países poligâmicos, 0,66. Ou seja, 66% das mulheres são alfabetizadas. Nos países monogâmicos, 95% das mulheres são alfabetizadas. E essa escala é de 0 a 1 que eles colocam, né? Poder-se-ia elencar aqui inúmeras outras informações e evidenciar a poligamia como um abuso aos direitos humanos e à dignidade da pessoa humana, como a taxa de natalidade, taxas de educação primária e secundária para crianças do sexo masculino e feminino, diferença entre mulheres e homens na infecção por HIV, idade do casamento. Nesse caso da idade do casamento, nós sempre temos um homem muito mais velho do que uma criança, porque no caso que a mulher, né? No caso, por exemplo, o homem vai formando a sua família com o passar do tempo. Ele não se casa com várias mulheres ao mesmo tempo. Então, quando, por exemplo, ele tem um casamento de 15, 20 anos, ele vai se casar com uma outra jovem para complementar a sua família com uma diferença de 20 anos, ou seja, essa jovem fica completamente submissa àquele homem mais velho. Violência doméstica é algo que acontece também. Mortalidade materna, expectativa de vida, tráfico sexual, mutilação genital feminina, isso acontece na África. Iniquidade no tratamento entre homens e mulheres perante a lei, gastos com defesas de direitos políticos, liberdades civis, né? No caso foi falado de violência doméstica, no feminicídio aqui também mortalidade materna. Se hoje o Brasil, juntamente com tantos outros países, tem um conjunto de normas e leis que regem o casamento moderno, ao qual se equipara a união estável, essas são fruto de longo desenvolvimento social e cultural que foram incorporadas inclusive pela nossa moralidade. Legitimar o casamento poligâmico é dar um passo atrás nessa evolução e ratificar todas as graves problemáticas sociais acima apontadas. Então é interessante que a gente vê esse artigo então aqui que é apresentado por essa jornalista, que é colocada exatamente essa resposta. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia conforme a lei natural? Olha a resposta dos espíritos comparado com aquilo que essa jornalista colocou. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. E ela coloca para nós aqui no final, né? Legitimar o casamento poligâmico é dar um passo atrás nessa evolução. Então mostra também aqui, né, que essa evolução, o desenvolvimento social e cultural dessa sociedade. E depois aqui nós temos, na poligamia não há verdadeira afeição, há muito mais do que não há mais do que sensualidade. E aqui também nós vemos na resposta que ela dá para nós todas as questões dessas diferenças sociais, né, de privação dos direitos civis, enfim, né, todas as problemáticas relacionadas com essa opção. E mais um artigo aqui para a gente poder concluir, para facilitar aqui o nosso entendimento. Nós temos aqui Poligamia da Cadeia, para mostrar sobre a lei do progresso, né, que nós vamos estudar em breve, que fala sobre a lei do progresso, mostra não apenas a transformação material da sociedade em termos de estrutura, mas também uma evolução jurídica, quando se trata dos direitos, quando se trata da igualdade. Então aqui a poligamia da cadeia. Entre eles, há muito mais países que toleram o casamento de um homem com várias mulheres, chamado poliginia, do que a união de uma mulher com um punhado de homens, chamado de poliandria. Então esse aqui é um artigo do ano passado também, do mês atualizado em setembro de 2018, por Isabela Mota Noronha. Depende de onde você vive e do seu sexo. No Brasil, a poligamia é proibida de qualquer jeito.
com pena máxima de 3 anos para quem compartilha o cônjuge, a 6 para quem tem vários cônjuges. Mas o mundo está cheio de lugares onde um casal pode ter 3 ou mais pessoas. Entre eles, há muito mais países que toleram o casamento de um homem com várias mulheres, chamado poliginia, do que com a união de uma mulher com um punhado de homens, poliandria. Em alguns países africanos, os homens são incentivados a compor um pequeno harém. A poliginia é a regra da cultura africana, diz o antropólogo cangolês Kabengele Munanga, da USP. A poliginia é autorizada pelo Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. Assim, ela é comum na maioria dos países em que a fé é majoritária. Mas o homem muçulmano precisa ter condições de sustentar todas as esposas e filhos, afirma Safa Jubran, professora da língua árabe da USP. Em respeito a essa condição, a união monogâmica é cada vez mais comum nos países árabes. Então, vemos assim que a questão monetária, a questão financeira acaba sendo uma oposição à prática da poligamia, porque se o indivíduo quer ter várias esposas, ele tem que dar um tratamento material necessário para mantê-las. A lei brasileira é clara. Um segundo casamento só pode ocorrer depois do divórcio ou da anulação do primeiro, diz Dirceu Melo, professor de Direito Penal da PUC São Paulo. Há gente, principalmente em áreas rurais, que vive com mais de um companheiro sem ser perturbada, mas esses casos geralmente não ferem a lei, pelo simples fato de não haver certidão de casamento. Harém do Harém, países onde a poligamia, legal ou não, é comum. Arábia Saudita, berço do poeta Maomé e coração do mundo islâmico. A Arábia Saudita toma textualmente a palavra do Alcorão: casai com quantas mulheres quiseres, 2, 3 ou 4, mas se temeis não poder tratá-las com equidade, então tende uma só, diz o livro sagrado. Os números do texto sagrado são interpretados somente como exemplo. Não há limite para a quantidade de esposas, desde que o cartão de crédito do marido também não tenha limites. Tanzânia. Neste país da África Oriental, onde a maioria da população vive em zonas rurais, é obrigatório que os casamentos sejam registrados e, no momento do registro, sejam declarados monogâmicos, poligâmicos ou potencialmente poligâmicos. Para a união mudar de status, deve haver consentimento do marido e da mulher. Estados Unidos, olha só, a gente fala de África, a gente fala de Ásia e de repente a gente encontra Estados Unidos. A lei do país proíbe a poligamia em todo o seu território, mas ter várias mulheres é uma questão de fé para alguns americanos. A exemplo, alguns grupos derivados da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecidos como Mormons. Na religião Mormon oficial, a poligamia passou a ser mal vista e já não é uma prática que recebe o selo de aprovação da Igreja. Grupos sectários, porém, se separam do tronco principal dos santos dos últimos dias para formar novos cultos. Em alguns deles, a poligamia persiste. Nesses casos, o casamento com várias esposas é permitido e recomendado. Há até a promessa de que o poligâmico será um rei no céu. Para driblar a lei, os homens se casam legalmente com a primeira esposa. As outras, que podem chegar a 30, recebem o sim apenas em cerimônias religiosas. O Iêmen. Acabando já, pessoal. A poligamia é autorizada em termos parecidos com os sauditas. É permitida desde que o homem possa tratar bem a todas as suas mulheres, o que restringe a prática aos homens ricos. Além disso, há algumas regras a serem observadas na família iemenita. Uma delas diz que a primeira esposa tem sempre a última palavra. É ela quem autoriza ou não o marido a procurar outras mulheres para viver com eles sob o mesmo teto. No Sudão, autoriza e até incentiva a poligamia. Em 2001, o presidente Omar Hassan pediu aos sudaneses para aumentarem a população com casamentos múltiplos. Segundo a lógica de al-Bashir, desse presidente, o país, o maior da África e o mais rico em recursos naturais, precisava de reforços para se desenvolver. No Sudão,
o divórcio é opção apenas para os homens. E no Nepal, finalmente, apesar de proibida, a poligamia ainda existe em pequenas comunidades tribais, onde é comum uma mulher casar com um homem e levar o brinde o irmão dele. A justificativa disso é econômica. Como há poucas terras, os irmãos preferem dividir uma mesma mulher a ter que repartir os escassos bens da família. Nos grupos Sherpas, por exemplo, que vivem no nordeste do país, 2 homens podem ter a mesma esposa. Se a família é composta de 3 irmãos, o costume manda que o do meio se torne monge. Se são 4 os filhos homens, eles podem se dividir, e cada dupla casar com uma mulher. Então, meus amigos, esse aqui é um dos modelos, né, que nós encontramos na nossa sociedade ainda, e nós vemos que esses são, felizmente, né, esses são casos de exceção, não são mais regras. A tendência é sempre fazer com que a sociedade vá se transformando, né, tendo o respeito entre os gêneros, o respeito entre os indivíduos, o equilíbrio da sociedade. Mas nós ainda encontramos esses tipos de situação, assim como nós encontramos também, no caso da poligamia, nós encontramos países que autorizam o aborto, nós encontramos países em que a pena de morte é autorizada, nós encontramos países em que o uso de substâncias entorpecentes são autorizadas, enfim. Nós vamos encontrando aquilo que, para nós, dentro da nossa visão, naturalmente, ela é anormal, mas quando a gente amplia a nossa visão para uma visão mais espiritual, aí nós vemos o sentido daquilo que nós vivemos e as regras que nós temos que seguir. Dudu colocou, né, li uma vez que na poligamia tem menos brigas por ciúmes do que o casamento normal. Dudu, se a gente pensar na natureza humana, não há brigas a menos que a mulher seja absolutamente submissa. Porque, do contrário, né, nós temos na nossa natureza, o ciúme e a inveja são imperfeições do nosso caráter. Então, se o homem é um ditador e as mulheres são absolutamente submissas, não há briga. Porque ele manda calar a boca, todo mundo cala a boca. Ele dá um tapa na cara dela, ela fica quieta. Agora, quando nós falamos de uma pessoa que tem ali a sua liberdade de expressão, ela vai querer naturalmente a atenção, como acontece em qualquer relação. Numa relação monogâmica, você tem sua namorada, e você fala assim, olha, a gente não pode sair hoje que eu tenho que trabalhar. Pronto. Você vai ter que dar 30 caixas de bombom para poder recuperar esse tempo perdido, né? Imagine então num casamento onde você divide a sua atenção à frente daquela mulher com outras, né? E principalmente dentro de interesse de sexualidade, né? Porque esse é o propósito maior, a satisfação do homem dentro da sua sexualidade. Então é isso, pessoal. Nós encerramos por aqui então o nosso estudo. Eu ainda tinha aqui alguns outros artigos, né, para a gente poder trazer para vocês alguns exemplos, algumas ilustrações, mas depois eu posto para vocês lá no nosso grupo no Facebook, para a gente poder entender essa realidade, né, essa triste realidade que nós encontramos ainda na nossa sociedade. Então nós encerramos por aqui o nosso capítulo número 4, Lei da Reprodução, População do Globo, Sucessão e Aperfeiçoamento das Raças, Obstáculos à Reprodução, Casamento e Celibato e Poligamia. São os 4 itens que os 5 itens que nós desenvolvemos. Seja bem-vindo, Lívia, sempre. O próximo capítulo, que vem na semana que vem, Lei de Conservação.